Sejam bem-vindos a essa videoaula. Nesse vídeo nós vamos trabalhar com a seleção de atributos no Python e vamos utilizar essa técnica chamada Low Variance, ou seja, variância baixa. E eu já estou com o arquivo do Google Colab. Você pode, inclusive, no material dessa aula ter acesso a esse arquivo. E caso você queira executar esse arquivo, você vai clicar em File, Save a Copy in Drive, que será feita uma cópia desse mesmo arquivo no seu usuário do Google Colab. É importante salientar que você precisa ter uma conta no Google, você precisa estar logado nessa conta, conforme você pode observar. Tem aqui a minha foto no canto direito, quer dizer que eu estou logado, então eu tenho acesso a esses recursos. Nós temos esse conceito de variância, que é essa técnica de seleção de atributos, ela vai utilizar esse conceito da estatística. Temos uma breve definição, que é a variância dos dados de acordo com a média. Vamos supor que você está treinando um time de basquete e você quer fazer o comparativo de dois jogadores, você tem dúvida qual desses dois jogadores que você quer escalar para o torneio final, para a partida decisiva. E você vai fazer um teste com eles, você vai submeter esses jogadores a fazer arremessos ou a fazer diversos jogos e você vai indicar quantos pontos cada jogador fez em um determinado número de jogos. Vamos supor que você precisa escalar para a final do campeonato aquele jogador que ele tem uma menor variabilidade entre os jogos. Vamos supor que o jogador A, no primeiro jogo, ele faz 50 pontos. No segundo jogo, ele faz 20 pontos somente. No terceiro jogo, ele faz 80 pontos. Enquanto que o jogador B, no primeiro jogo, ele faz 50, no segundo ele faz 45, no terceiro ele faz 55. Quer dizer que o jogador B ele pode ser considerado mais confiável pelo fato de que ele tem uma variância menor com relação à média dos pontos feitos durante as partidas. Nesse caso dos jogadores, você busca aquele que tem uma menor variância, porque se você utilizar o jogador A, talvez ele pode ir muito bem, mas existem chances dele ir muito mal e fazer poucos pontos. E com relação a artigos complementares, tem esse ótimo artigo sobre a variância e tem esses dois links da própria documentação do sklearn. Nós já temos esse arquivo Colab pronto. Perceba que todas as linhas já estão executadas, que é esse mesmo arquivo que você tem disponível, porém nós vamos fazer a execução passo a passo. Então vou clicar em Edit e vamos clicar nessa opção Clear All Outputs, quer dizer que ele vai limpar todas as saídas para nós executarmos passo a passo. A etapa 1, vamos precisar fazer a importação das bibliotecas, o Pandas para nós fazermos a leitura de bases de dados, NumPy para trabalharmos com recursos matemáticos no Python, e aqui nós temos esse pacote chamado Model Selection, e vamos utilizar o Train Test Split para nós dividirmos a base de dados entre treinamento e teste. Vamos fazer esses testes com esse algoritmo Naive Bayes, que é um algoritmo bastante simples, que é baseado em probabilidades, Accuracy Score e, por fim, do pacote Feature Selection, que é a seleção de características, vamos fazer a importação do Variance Threshold. Podemos executar essa célula, só para certificar de que as importações foram feitas corretamente. Na etapa 2, nós vamos fazer o carregamento da base de dados. Perceba que eu tenho um arquivo chamado ad.data. Você vai precisar carregar esse arquivo. Vamos clicar em Files, Upload. Em Documentos, perceba que eu tenho esse arquivo ad.data, um arquivo com 10 MB. Vamos clicar em Abrir. Aqui podemos apertar um OK nessa mensagem de warning. E agora nós vamos precisar aguardar ele fazer o carregamento dessa base. Então aqui você tem embaixo uma barrinha de progresso que vai indicar quando a base de dados já estiver carregada. Depois que o arquivo está carregado, você vai visualizar o ad.data. Vamos executar essa linha, dataset pd read csv. Aqui passamos o header none, porque nós não temos um cabeçalho nesse arquivo com o nome das colunas. Dataset.head para nós visualizarmos os primeiros registros. Perceba que nós temos 5 linhas. Nesse caso, ele está trazendo somente essas primeiras 5 linhas quando nós executamos esse comando head.
e temos 1.559 colunas. É um número muito grande de colunas e o nosso objetivo é selecionar somente as colunas mais importantes. Esse que vai ser o objetivo da aplicação da seleção de atributos. Nós temos aqui no final esse último atributo, o 1558, que ele tem esse valor categórico, com esse valor AD, que essa é uma base de dados sobre anúncios na internet, para indicar se é um anúncio ou não é um anúncio. Vamos supor que você recebe um e-mail e você quer classificar esse e-mail, para ver se é um e-mail efetivamente de uma pessoa que mandou para você ou é um anúncio. Nós podemos visualizar os dados dessa última coluna, 1558. Nós temos essas duas classes, AD, que é um anúncio, e NoAD, que não é um anúncio. Podemos visualizar o shape dessa base de dados. São 3.279 registros e 1.559 colunas. Nós vamos precisar agora fazer a divisão dessa base de dados. O X com os atributos previsores, então eu vou buscar do 0 até o 1558, o 1558 ele não entra, que é o upper bound, e o Y nós vamos colocar somente o valor 1558, que ele vai buscar somente o AD e no AD, então precisamos fazer essa divisão. Depois nós vamos definir base de dados de treinamento e base de dados de teste, vamos definir o valor de 0.3, quer dizer que 30% da base de dados nós vamos usar para fazer o teste e o restante para fazer o treinamento. O random state igual a 0 vai garantir que toda vez que você executa esse comando, você tenha exatamente a mesma divisão da base de dados, que depois nós vamos fazer uma comparação para verificar qual teve o melhor resultado. Executamos essa linha, nós já teremos o xtrain, xtest, ytrain e ytest. Podemos visualizar o ytest. Aqui nós temos o NoAD e o AD, que é a base de dados que nós vamos utilizar para fazer o teste. O que nós vamos fazer agora é criar um modelo sem seleção de atributos. Mod1 recebe o Gaussian NB, que é o Naive Bayes. Mod1.fit, perceba que eu passo xtrain, ytrain. Estamos fazendo treinamento somente com a base de dados de treinamento. Podemos fazer as previsões, criando essa variável predictions1, model.predict, e aqui passamos xtest. Quer dizer que nós vamos pegar aqueles 30% dos registros, submeter para esse algoritmo Naive Bayes e ele vai retornar as previsões. Podemos observar nessa variável predictions, veja que nós temos a mesma quantidade de registros do que nós temos aqui, e o que eu preciso fazer agora é o comparativo. Perceba que com os dados reais, NoAD, o primeiro registro, o segundo também NoAD, não era um anúncio, e eu vou precisar fazer esse comparativo. Perceba que aqui ele tem um acerto, NoAD, porém aqui nós temos um erro, ele está colocando o valor AD, a resposta real é NoAD, porém ele fez a previsão desse registro como se fosse um anúncio. Então, agora nós precisamos verificar qual é o accuracy score dessa base de dados para ver quantos por cento de acerto que nós tivemos. Passando ytest e predictions, ele vai fazer essa comparação. Executamos e veja que nós tivemos um percentual de acerto de 77%. Agora nós vamos para a etapa 4, que é efetivamente fazer a seleção de atributos. Eu crio essa variável chamada selection, que recebe o variance threshold, e perceba que eu tenho esse parâmetro threshold, que você deve definir um valor. Quer dizer que as características com a variância menor do que esse threshold serão removidas da base de dados. Depois eu crio essa variável xnew, que vai receber selection.fitTransform, e aqui eu passo x, que é a base de dados original. Executamos, nós podemos executar esse outro comando, selection.variances. Ele vai mostrar a variância para cada um dos atributos. Porém, como nós temos mais de 1.500 atributos, ele vai colocar esses 3 pontinhos. Se você quiser visualizar individualmente, nós podemos fazer um for para ele percorrer cada um desses elementos dessa variável variances. Executamos e perceba que ele trouxe a variância para cada um dos atributos.
E o que o algoritmo vai fazer é remover da base de dados aqueles que tenham o valor menor do que 0,159. Esse valor eu coloquei randomicamente, eu não fiz nenhum estudo, nenhum cálculo para colocar esse valor. Perceba que nós temos esse primeiro atributo que tem uma variância muito grande, quer dizer que ele é muito diferente dos outros. Esse também tem uma variância grande, esse também. Perceba que nós temos vários outros atributos que têm valores de variância muito pequeno. Isso indica que um atributo não é muito diferente do que o outro. Então, o objetivo desse algoritmo é você encontrar quais são aqueles atributos que têm uma variância muito pequena entre eles, quer dizer que são atributos parecidos. E se eles são atributos parecidos, você, teoricamente, pode remover eles da base de dados. Então, o que vai acontecer aqui que você vai ter esse valor do threshold e ele vai selecionando aqueles que tenham um valor maior do que o threshold que serão mantidos. Por exemplo, esse atributo que tem o valor 2.998, ele tem uma variância muito maior do que esses outros. Quer dizer que ele é um atributo diferente dos outros, digamos assim. Então, isso que nós vamos fazer na próxima etapa. Agora eu preciso selecionar quais são os índices, onde estão esses atributos. Perceba que eu uso uma função do numpy.where para eu fazer uma pesquisa, passo a variável selection_variances, que possui esses valores, e vou buscar somente aqueles que têm o valor maior do que o threshold. Executamos essa linha, perceba que nós temos o atributo 0, o atributo 1, o atributo 2, o atributo 3 e também o atributo 187, que tem uma variância maior. Os outros têm variâncias pequenas e nós vamos remover. Nós criamos acima essa variável xNew, que recebe o SelectionFitTransform, que ele efetivamente vai fazer a transformação utilizando esse threshold e automaticamente já vai jogar para o xNew. Então, se nós observarmos o shape, nós temos a mesma quantidade de linha, porém, somente 5 colunas. De 1.500, nós temos agora somente 5 colunas. Vamos agora, na etapa 5, criar o nosso modelo com seleção de atributos. Eu crio xTrainNew, xTestNew, com relação ao YTrain e YTest, como ele tem somente o AD, no AD não é necessário você criar novas variáveis. Fazemos o split, aqui é importante colocar esse random state igual a 0 para a divisão ficar a mesma do que nós executamos anteriormente. E agora simplesmente fazemos a criação do modelo 2, GaussianEB, passamos no fit o xTrainNew e o YTrain. Buscamos as previsões e calculamos o accuracy score. Vamos então executar e verificar que nós tivemos um valor de precisão de 0,92, 92% de acerto, retirando todos aqueles atributos. Anteriormente, nós tínhamos o valor de somente 77. Então, com isso, aplicando essa técnica, em alguns casos, dependendo da base de dados, você tira os atributos que não são importantes, que eles acabam atrapalhando o modelo como um todo. Com isso, fechamos essa aula que nós vimos como implementar o Variance Threshold. Obrigado e até a próxima aula!